Bom dia, irmãos. Nem sempre tem o privilégio de ter beija-flor na igreja, né? Bom, conseguimos. Bom, ontem nós tivemos um bom tempo com os homens que vieram para caminhar e café, né? Talvez podemos chamá-lo caminhar e café. E nós realmente ficamos muito alegres. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pastor. Felipe. Vamos abrir uma oração e vou pedir, quase geralmente não está conosco, né? Então, Gabriel, pode nos dirigir uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua misericórdia para conosco. Pai, nos ensina o teu Espírito e esteja aqui como se você gostar, nos ensinando ou nos fazendo perceber as coisas que o Senhor quer para nós, para a nossa vida aqui no mundo, Senhor. Muito obrigado. Eu peço também pelos irmãos que vão chegar, pelos irmãos que vão assistir online, ter entendimento, Senhor, para esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu esqueci de pedir oração sobre pastor Mateus. Ele está com sintomas de Covid e cancelou tudo na igreja hoje. E pode ser que algumas pessoas da igreja dele estiver assistindo a nossa aqui na escola dominical hoje de manhã, ou pode ser que eles estão assistindo os cultos na ilha, ou Campo Grande, ou Jacarepaguá, né? Mas se tiver alguém, bem-vindo, né? E enganei, quase ele pensou que eu ia pedir dirigir informação, né? Mas espero que logo venham algumas pessoas para a classe dele, né? Ele tem classe para juniores e ninguém tem chegado ainda, mas então ele está conosco. 4 semanas atrás, nós começamos nosso estudo sobre a aliança noética. E para os que não estavam aqui conosco, estamos estudando as alianças. Vimos a aliança edênica, a aliança adâmica e agora a aliança noética. E 4 semanas atrás, no nosso estudo, dedicamos tempo a ver o sinal da aliança, que é o arco-íris. E nós temos, cada vez quando chove, ou quase cada vez quando chove, temos o privilégio de observar o arco-íris, que é a promessa que Deus estabeleceu. E eu não quero entrar em muitos detalhes sobre aquele estudo, mas pode dar uma olhada no nosso Facebook em outras semanas, 4 semanas atrás, e ver o estudo, né? E a semana passada começamos a ver a aliança em si mesmo. E deixa eu chegar lá. Vimos que vamos para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. E vamos ler versículos 1 a 7 agora. Gênesis 9, versículos 1 a 7. E nós lemos 9, 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal, o requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Vimos semana passada que para estabelecer essa aliança, Deus em primeiro lugar emite uma benção especial lá no versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos. Né? E não quero repetir tudo, mas vimos a primeira condição da aliança, que é dado em versículo 1, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Mais uma vez, a terra deve ser preenchida com a humanidade. Deus reafirma uma das condições da aliança edênica em Gênesis 1:28, que era para frutificar e multiplicar-se. E depois vimos a segunda condição da aliança, que está dado em versículo 2. Versículo 2 nós lemos: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Com essa condição, Deus colocou o medo do homem em todos os animais. Isso foi necessário para ajudar a proteger a vida animal até certo ponto, porque lembra, o homem agora pode comer a carne do animal. E então, logo, ouvimos sobre caçadores, né? Porque todos os animais agora se tornam alimento do homem. Então, hoje em dia, ao cheirar o homem, o animal tem a chance de fugir e se esconder. E Deus tinha dito: nas tuas mãos são entregues. A terceira condição que vimos semana passada era, nós encontramos em versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Como erva verde no passado, agora Deus adicionou carne do animal. Até esse ponto, parece que o homem era estritamente vegetariano, né? Mas agora sua dieta muda, fica alterada. E agora tem duas categorias de alimentos. E vimos que a primeira categoria mencionada agora não é a erva verde, mas a carne do animal. Porque até esse ponto no tempo, parece que os animais eram criados para fins de ajudar na vestimenta, como de lã, para produzir tecidos e coisas.
também para produtos lácteos, né? Quem não gosta de tomar um copo de leite, né? Eu sempre gostei de tomar leite. E, então eu fico aqui entrando bem nessa ideia de produtos lácteos, né? E um queijo gostoso, né? Ou quando faz sua aveia, um pouco de creme de leite por cima, né? Agora, todos os animais se tornam próprios para alimento. E notamos aqui que nenhum limite é mencionado quanto aos animais que podem ser comidos. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Uau! Até as baleias, né? Não tem limite, né? Não tem, espera, não pode comer tal. Tudo, Deus diz. Portanto, a autoridade do homem sobre o reino animal agora traz uma consequência negativa para o reino animal. Foi por essa razão que os animais receberam o medo do homem para sua própria autopreservação. A segunda categoria da dieta é o que não mudou, né? Erva verde. Isso já foi dado na aliança edênica. Agora passamos para a quarta condição e essa está achada em versículo 4, que diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Agora, a carne com sua vida, o que quer dizer isso? O sangue, mas notou, a carne com seu sangue. Não pode comer sangue, mas também não pode comer carne cheia de sangue. Tem que treinar o animal. Tudo, né? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Eu lembro várias vezes na minha terra, observando quando alguém tinha caçado veado, né? Corta a cabeça e logo está pendurado numa árvore. Por quê? Para treinar todo o sangue. E nós vimos semana passada que essa mesma proibição também foi incorporada na lei mosaica, que no futuro veremos. No lei mosaico, na próxima aliança. E na semana passada nós vimos esses versículos em Levítico 3:17, capítulo 17, versículos 10 a 14, capítulo 17, versículos 26 a 27. Também lemos Deuteronômio, capítulo 12, versículos 15 e 16, e capítulo 12, versículos 20 a 24. E notamos também que mais tarde, no início da igreja, e algumas incertezas, durante o tempo da igreja primitiva, esta proibição será repetida no mandato dado aos crentes gentios em Atos 15, versículo 29. E seria bom lermos esse versículo. É esse versículo que era o último que nós lemos semana passada. Então vamos para Atos 15. Atos capítulo 15.
Atos capítulo 15 e Atos capítulo 15 e vamos para o versículo 29. Lembra aqui que deu confusão nas igrejas, especialmente fora da terra de Israel, porque fora da terra de Israel houve mais gentios e houve judeus que estavam, obviamente alguns eram crentes, mas a maioria não eram judeus não crentes, quer dizer, né? que estavam querendo defender a lei mosaico, a lei mosaica, e estavam exigindo que qualquer pessoa, seguindo Deus verdadeiro, tem que obedecer à lei e ser até circuncidado. E em Antioquia, então, deu essa questão, e a igreja mandou algumas pessoas para Jerusalém para resolver o problema. E então, aqui em capítulo 15, podemos ver esse acontecimento. E em versículo 22, nós podemos ver o resultado. Portanto, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Eu estou lendo o versículo 22, versículo 29. Vamos começar com 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias entre gentios e judeus, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Por que carne sufocada? É matar com asfixia. E o que acontece assim? Fica mais difícil drenar o sangue. Então, fica sangue na carne. Porque o sangue é a vida. E o homem é proibido viver vida. Então, vimos também semana passada, nosso irmão Luciano mencionou o problema entre muitas seitas e a adoração aos demônios. Muitas vezes, nesses cultos, há até pessoas bebendo sangue. Então foi aqui onde nós terminamos. Passaremos agora para ver a quinta condição da aliança. Isso é dada a Noé nos versículos 5 e 6, onde a pena de morte foi estabelecida. Notamos que há dois lados para essa condição. Há um lado divino e um lado humano. O versículo 5 apresenta essa condição. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas,
da mão de todo animal o requererei, e como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, podemos ver aqui Deus estabelecendo pena capital, que muitas nações rejeitam isto. Interessante, rejeitando isto, o que acontece? Há menos medo da lei. Não há consequência, então, não muito forte, então eu faço o que quero. Eu gasto 5 anos na prisão, eu vou ficar solto. Imagina se todo homicídio, ou que está pensando em fazer algo assim, soubesse, sendo pego, eu vou pagar com minha vida. Eu vou morrer. Eu acho que um bom número desses homens iam evitar de matar outras pessoas. Eu acho. Foi Deus quem ordenou a pena capital. E ela deve ser aplicada tanto aos homens, notou? Tanto aos homens como aos animais. Deus já havia exigido sua prerrogativa de retribuição divina quando enviou o dilúvio. Mas ele agora adiciona a retribuição humana em versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Eis a razão, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então o homem tornou-se responsável pela proteção da santidade da vida humana, através de um governo ordeiro sobre o homem individual, até a pena capital. Porque a vida humana é tão importante que Deus requer a morte daquele que mata outro por homicídio. Sim. Uma dúvida aqui, Paulo. Que surgiu. Eu estava lendo esse texto aqui há um tempo atrás, e eu não sei se Jesus ele bate de frente com esse tipo de... Assim, é uma dúvida que eu tive, né? E em Mateus 5,38, Jesus fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que seria olho por olho, dente por dente? É uma dúvida. E aí ele continua, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Seria no sentido de justiça, de não requerer o que essa aliança faz, o que essa aliança pede, na verdade. Quando nós lemos mais detalhes sobre a pena capital, isso fica na aliança mosaica. E talvez podemos deixar esse para lá, mas a pena capital era, quer dizer, a morte de uma pessoa homicida foi por causa de homicídio. Também por causa de estupro. E várias outras coisas, né, que podemos mais entrar no futuro, ok? Mas quando chegamos à lei mosaica e à aliança, podemos ver isto. Sob aliança noética, a pena de morte obrigatória é apenas para o crime de homicídio premeditado. Não tinha outras estipulações. É só morte
homicídio premeditado. Mais tarde, na aliança mosaica, é acrescentado outros crimes que exigem pena da morte. Mas no que diz respeito à aliança de Noé, a pena é obrigatória apenas para assassinato premeditado. O objetivo não é deter o crime, mas para punir o malfeitor. Hoje em dia, qual é a ideia de pena capital? Abominável. É o contrário do que eu apresentei agora. O objetivo hoje em dia é deter o crime, não punir o malfeitor. Pensando no uso de pena capital na morte do criminoso, do homicídio. Né? Eles querem deter e não punir, não executar esse réu, que talvez já foi pego várias vezes matando alguém. Não, ele tem vida, ele é muito importante, não diz assim, mas parece que a vida dele é a mais importante de todos os suas vítimas. Então, hoje em dia, a ideia é deter o crime e não punir o malfeitor. Está punindo, está na prisão. Não, mas ele está livre dentro da prisão, num sentido, e ele pode estudar e aprender como melhor fazer seus crimes. Né? Enquanto que, se o homicídio morresse, outros futuros vão pensar 2 vezes antes de matar alguém. Se eu matar e for pego e provado, vou morrer. Não, eu quero viver. A minha vida é importante. Para esses, a vida dos outros não tem valor, só ele. Estamos encorajando isso com nossos governos de hoje. Grande parte da discussão hoje sobre o uso da pena capital se preocupa se ela impede ou não o crime. Biblicamente falando, isso é irrelevante e não é o problema. O problema da Bíblia é punir o malfeitor, não reformá-lo. E a sociedade hoje acha que pode reformar esse criminoso, esse homicídio. Então, como nós lemos no versículo 6... pastor, de certa forma, a pessoa ela tem perdão divino, no caso. Ela teria perdão por uma morte. Como? Perdão de Deus, no caso, se ela se arrepender dos seus pecados. Certo, porém, mas ainda tem consequência. Ela tem que pagar. Ainda deve pagar a consequência. Porque pecado sempre tem consequências. E... Interessante. Irmão, Pois é. tem algo que a gente passeia por esse assunto e vai, mas a mim me parece que o ponto central é a luta, eu sei que o irmão vai entrar nisso, a anterior, não somente anterior, mas presente, né, 2021, que é as lutas das trevas de Satanás e seus embaixadores contra a lei de Deus. E aí levanta ONGs
e etc, etc, etc. Enquanto o irmão estava falando, eu lembrei das leis que o governo passado colocou, os governos passados, pelo menos os 3 últimos, criou para proteger, amparar, ajudar, beneficiar os criminosos presos. Então eles têm cesta básica, auxílio, vários tipos de auxílio, podem estudar. Tem um, inclusive, mega criminoso, traficante, um homem tem uma mente, humanamente falando, brilhante, que ele se formou em direito. E a televisão mostra, quer dizer, não a televisão, mas entrevistas mostram esse cidadão. Porque ele está querendo saber melhor debater os assuntos para defender o criminoso, o próprio homicídio. Mas o meu ponto é esse detalhe aqui. Satanás e os anjos montam todo esse esquema, porque, como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta e a luta da igreja é contra as forças. E aí é o que estamos vendo. Eles querem distorcer toda a justiça para então, enfim, o que é injusto se torna justo. O que é justo se torna injusto. Né? Então, Gênesis 9:6 conclui dando a razão pela qual haverá retribuição divino e humano pelo derramamento de sangue humano. Pois, a imagem de Deus o homem fez. Né? Embora após a queda seja uma imagem manchada, a imagem de Deus ainda está lá. E então chegamos ao versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 9, desculpe, o vento virou. Eu acho que eu vou desligar esta. Eu estou precisando um pouco de ar aqui na frente. E esse é demais. Ok. Versículo 7, então, chegamos, vamos ler versículo 7. Versículo 7 diz: mas frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. No hebraico, há um uso claro de aliteração. O mandamento para multiplicar é repetido novamente, mas o mandamento para subjugar a terra não é repetido, né? Que foi dada na aliança anterior. Portanto, o homem mantém a autoridade sobre o reino animal e o reino vegetal, mas ele não tem autoridade sobre a terra. Ele abdicou dessa autoridade quando ele pecou. Deus tinha dado essa autoridade, mas ele pecou e abdicou. Ele permitiu escapar do seu poder esse privilégio. Foi justamente naquela ocasião que Satanás então usurpou essa autoridade do homem. E eu estou aqui respondendo a pergunta de Filipe uns mês e meio, 2 meses atrás. Ele fez uma pergunta sobre isso. E o homem abdicou sua autoridade quando pecou sobre a terra. E por isso não é repetida. Deus reconheceu isso também. Alguém leia para nós João, Evangelho de João, versículo 12, capítulo 12, versículo 31. João 12, versículo 31. Quem quer ler para nós? João, ok, Felipe. João, capítulo 12. Não, João não vai, mas Felipe vai ler.
João capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo agora? Satanás, não é Adão. E João, escrevendo isso, afirma que Satanás é o príncipe desse mundo, não o homem. Agora, outra pessoa, leia para nós 2 Coríntios 4. Quem vai ler para nós agora? 2 aos Coríntios, capítulo 4. Guilherme vai ler para nós 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4 afirma que Satanás aqui é quem? Ele é o que? Deus. O Deus deste século. Reforçando João. A letra é minúscula, né? Deus em letra minúscula. Então, esse versículo afirma que Satanás é o Deus deste século. Agora vamos para... Qual é a referência desse Deus deste século? 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, como Guilherme também lê. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E aqui nós vamos ver a cena quando Satanás estava tentando o Senhor Jesus Cristo no deserto. Quem vai ler para nós agora Lucas 4, versículo 6? Alguém pode ler? Levanta a mão. Quem quer ler? Lucas 4. Felipe, de novo? Lucas 4, versículo 6. 4, 6, 12. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Opa! Aqui, Lucas afirma que Satanás tem autoridade sobre os reinos deste mundo. Cristo veio para salvar o mundo, mas o mundo estava ou está no poder de quem? De Satanás. Pois não. É que os termos em português são conflitantes muitas vezes. Ok. O poder aí é dado a Satanás sobre as pessoas, mais explicitamente. Não é isso? O mundo. Só As pessoas. O mundo. As pessoas. Interessante saber isso. Hã? É interessante saber essa parte, porque não é só o mundo físico, mas as pessoas. O mundo das pessoas, incluindo. Porque lembra o que nós lemos? Em João 12, 31, afirma que Satanás é o príncipe deste mundo. Desse mundo aqui, realmente não está referindo à terra, mas a quem? Pessoas do mundo, pessoas da terra. Quer dizer, o mundo, a raça humana. Em 2 Coríntios 4,4 afirma que ele é o Deus deste século, desse tempo. Né? De novo,
súditos de um Deus são quem? Seus filhos. O povo, o ser humano. E Lucas afirma que Satanás tem autoridade sobre os reinos deste mundo. Cristo veio para salvar o mundo. Satanás tinha realmente esse poder. Essa tentação era uma tentação verdadeira. Ele não estava ofertando nada que não tinha autoridade sobre. Então, vamos recapitular um pouco. O homem tornou-se responsável pela proteção da santidade da vida humana através de um governo ordeiro sobre o homem individual até a pena capital, porque a vida humana é tão importante que Deus requer a morte daquele que matar outro por homicídio. Agora, falando isso, vamos para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E vou pedir que Luciano leia versículos 1 a 7, por favor. Romanos capítulo 13, com voz alta, versículos 1 a 7. Lembra que nós temos pessoas na internet, né? Então, Romanos 13, versículos 1 a 7. Vamos lá. Pode ler. Então, Romanos 13, 1 a 7, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por quê? Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. A quem honra, honra. Tributo. Em versículo 3 diz, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Os magistrados não foram colocados, ou a ideia de ter, não foram instituídos para terror, mas para boas obras. Né? Alguém tem um comentário sobre esses versículos? Eu gosto de pensar o mais próximo, quando a igreja, quando a perseguição
de governos, né? E não eram bandidos, né? Não eram os barrabás da vida, em Romano, que perseguiam os cristãos, mas eram as autoridades. Elas disseram, não façam culto. Se fizer, pescoço. E aí, o que é que os crentes fizeram? Ó, se esconderam. O exemplo das catacumbas está aí. E outros, como também lá os ajudantes, um dos ajudantes, aquele casal que fugiu de Roma, foi para o Egito, e assim vai. Então, é uma linha fina até de entendimento. Uma linha fina, porque até um ponto, se o governo está virando tudo que é justo sendo injusto, tudo é injusto sendo injusto. Voltando para Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Em versículo 20, Noé edificou um altar ao Senhor e fez sacrifícios, né? Ofereceu holocausto. E versículo 21 nós lemos, e o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Uma coisa interessante aqui. Até meninice, quer dizer, a criancinha faz mal. E hoje em dia, a ideia é não corrigir a criança. Por quê? Pode machucar seu caráter. Mas se o caráter está aprendendo coisas, mas não está sendo machucado o caráter, deve ter caráter boa, justa. Pode repetir esse pensamento? Não ficou claro o seu pensamento. As criancinhas, hoje em dia, não estão sendo corrigidas mais, só com palavras e cuidado. Ninguém dá mais esse sinal para as crianças. Esse sinal quer dizer o que queria dizer antigamente. Repreensão física. Porque há uma certa necessidade disso para correção dos seus atos. Para correção do seu próprio caráter. Eu não estou repetindo nas mesmas palavras, eu não estou bom em repetir totalmente o que eu estou dizendo, mas eu acho que eu estou respondendo. Exatamente. É interessante, repreender o caráter. Esse ponto é interessante. Então talvez seja por isso que as escolas estão fechadas ou cerceadas. Então, Olha, em muitas escolas, o professor nem ele tem medo de virar as costas. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. Está acontecendo aqui no Na minha terra, Estados Unidos, tem policiais em muitas salas de aula e nos corredores. Por quê? Porque essas criancinhas que estão se tornando jovens não foram corrigidas, repreendidas como pequenas. E agora tem todo o direito de fazer o que quer. É meu direito. E agora, Temos ensinados que eles podem ter vidas interesseiras. Extremamente interesseiras. Ok? é verdade. E interessante que o policial está lá agora, não adianta de nada para. Ninguém respeita o policial. Até o policial tem que tomar cuidado, porque pode levá-lo à justiça. Agora, outro ponto, não permita, para mim é o mais grave, que são
ditos crentes que não corrigem os seus filhos à luz da palavra de Deus. Tem. É verdade. Ou seja, rejeito até conversar sobre isso. Porque eles já foram ensinados anos atrás também. Porque esse ensino começou quando eu era pequeno. Antes, já estava mudando o sistema de pensar. E hoje em dia, quem que tem 40 anos já está nisso. As crianças ainda mais. Ok? Interessante que em Romanos 13 fala que a gente tem que obedecer ao Estado. Ok. Só que o Estado criou, por exemplo, a lei da palmada, leis que vão contra o que a palavra de Deus fala. Exato. Por exemplo, uma criança ela pode denunciar os pais. Vizinhos podem denunciar os pais. Que o pai às vezes está lá corrigindo à luz das escrituras, mas o Estado vai punir o pai. Há casos disso até na minha terra. Pais que corrigiam, não danificando com dores, mas Deus realmente tem criado um certo lugar, mas tem que ser administrado corretamente, né? Mas mesmo assim, até pais crentes tomam muito cuidado, porque os filhos na escola, ou mesmo em casa, né, estão observando o mundo e eu tenho meus direitos. E qual criança gosta de ser corrigida? Tá para nascer. E qual adulto não gosta de ser corrigida? Todos não gostam. Então, agora é interessante esse aspecto, como é que a sutileza do engano, como o Jonas Eduardo gosta de falar, que tem pregação, a sutileza do engano. Então, cria-se leis até mesmo para cercear as próprias leis de Deus. Então, eu tenho parentes que foram criados, um sobrinho que foi criado dentro dessa liberdade, e ele hoje bate na mãe. E a mãe não tem voz agora. Não tem. Nunca teve e não tem. E interessante, então a lei da palmada, que não sei se vingou, mas foi tentativa, e outras mais, para cercear o cumprimento ou o entendimento da palavra de Deus, muitos aí, voltando, muitos crentes estão, ou se deixaram amarrar, e até promovem a narrativa demoníaca. Ou seja, essas que cesseiam o cumprimento da palavra de Deus. E voltando a alguma coisa que eu estava dizendo sobre o governo e policiais, né? O policial realmente tem que agir de maneira justa. Nós temos o caso nos Estados Unidos de um policial que matou outro com vários vídeos assistindo. Né? O interessante é que, saindo um pouco dessa esfera, desse escopo infantil, voltando mais para a sociedade em geral, as leis parecem caminhar para beneficiar os direitos individuais e não os deveres das pessoas. Eu lembro que assim que eu incorporei no exército, o soldado entrava e ele era corrigido com o máximo de rigor possível ok. E aceitava, e saía, não tem problema, ele sabia que era o bem dele. Alguns anos atrás, um pouco antes de eu sair já, eu estava vendo uma mudança até nos recrutas que serviam, eles já entravam não com o intuito de cumprir os seus deveres, mas pensando já nos direitos dele. Sargento, você não pode, um exemplo, né? Sargento, você não pode fazer isso comigo porque isso é errado. Tenente, o senhor não pode fazer isso, que isso é contra a lei. Isso não está previsto. Antigamente, o novo soldado, aquele entrando no exército, sabia que ele ia entrar em treinamento que ia
não sei como Tem dizer. que se submeter, né? Aham. Há coisas que ele vai precisar aguentar para seu próprio treinamento, para ser, enfim, um bom soldado. E eu vi isso caindo ao longo dos anos, gradativamente, não sei se posso dizer assim, para pior, no caso, conforme caminha a sociedade. Agora, voltando para capítulo 9, versículo 2, vimos que haverá inimizade entre os seres humanos e o reino animal. Diz, e o temor de vós e o pavor de vós, temor e pavor, verão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Entrou um beija-flor hoje de manhã, né? E ficou aqui pelo menos 20 minutos. E onde passava um homem, procurava escapar, se afastar, mas não estava vendo como sair. Tínhamos que apagar as luzes, para ele poder ver mais luz na porta e do lado, e finalmente alguém ficando aqui, outro no canto e saiu. Tendo medo. Nós não estávamos com nenhum intento de machucá-lo, mas de obedecê-lo. Mas não podíamos dizer, aqui, deixe-me ajudar. Agora, né? Tem medo? Não pode. Vimos também que o sangue dos animais não pode ser comido. Presume-se que os homens fossem vegetarianos antes do dilúvio. Agora, quando chegamos, voltando para o capítulo 9, aqui, quando chegamos a versículos 25 e 26, há uma declaração profética que é enunciada sobre os descendentes de Canaã, um dos filhos de Cã, de que seriam servos dos seus irmãos. É interessante. Vamos ler versículo 25 e 26. Gênesis 9, 25 e 26. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Interessante. Por que isso foi baixado? Por quê? Lembramos, por acaso, o que aconteceu quando Noé fez vinho. E como Cão agiu. Bom, Irmão, servo até hoje, né? Até hoje. Servos, né? Quer dizer, parece um pouco mais baixo. Não é? Servo dos servos. Faz-se uma declaração profética de Sem aqui, outro filho de Noé. Ele terá um relacionamento peculiar com o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Parece que ele vai receber mais bênçãos do que seus irmãos. Ou pelo menos uma maior bênção. Se pensar em só um para cada um. Né? Mas logo percebemos que toda revelação divina vem através dos homens semitas. E
Cristo, segundo a carne, é descendente de quem? Sem. E aqui em versículo 27, notamos outra declaração profética. Essa sobre Jafé. Vamos ler. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Está repetido esse negócio de servo. O governo, as ciências e as artes, generalizando, né, vieram e têm sido dos descendentes, mais dos descendentes de Sem, o Jafé, do modo que a história é registrado incontestável do cumprimento exato dessas declarações. Interessante. Não quer dizer que nenhum descendente de Cã nunca fez algum, participou numa dessas coisas, né? Mas tem Invenções, ciência e tudo. Mas tem dificuldade, né, irmão? Até hoje. Parece que tem dificuldade. Não para humilhar alguém, mas está aqui. E voltando para versículos 11 e 17, onde fala sobre o sinal, vamos ler esse novamente. Esse é onde nós iniciamos, 4 semanas passadas, vendo o sinal da aliança. Vamos ler 11 a 17 de novo. E eu convosco estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, e de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então, o sinal da aliança provido de Deus, que ele jamais destruirá a terra com dilúvio, e esse sinal é o arco-íris. A terra nunca foi projetada e criada por Deus para ser eterna. Sua destruição final é descrita no Salmo 102, versículo 26. Alguém leia para nós Salmo 102, versículo 26. Quem vai ler para nós? Quem quer ler? Salmo 102, versículo 2. Gabriel pode ler? Posso. Ok, e eu vou pedir a outra pessoa ler Hebreus 1, versículos 11 e 12. Quem quer ler Hebreus 1? Ok, Felipe. Então vamos ouvir Salmo 102, versículo 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Falando sobre quê? O que está o assunto aqui? O que será? O versículo anterior.
diz... E desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das suas mãos. Isso. Eles perecerão. Aham. Agora, esse versículo em Hebreus, esse versículo de Salmo 102 é repetido ou citado em Hebreus 1, versículos 11 e 12. Agora leia. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Agora vamos ler mais um versículo, 2 Pedro, Guilherme pode ler para nós, 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A narração mais gráfica da fim da Terra e do universo físico, como conhecemos, está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. É possível que Deus escolheu o arco, porque um arco em redor do próprio trono de Deus existe. Lembra? Nós lemos isso também na primeira semana, quando estávamos vendo sobre o arco-íris, o sinal da aliança. E nós lemos naquele tempo em Ezequiel capítulo 1, especialmente versículo 28, e lemos também em Apocalipse capítulo 4, especialmente versículo 3. Lemos o contexto, mas é versículo 28 de Ezequiel 1 e Apocalipse versículo 3 do capítulo 4, representando sua pessoa e sua presença. É possível que Deus escolheu o arco, porque há um arco em redor do próprio trono de Deus, representando sua pessoa e sua presença. A aliança noética está especificamente também mencionada em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. E esse vai ser nosso última referência que vamos ler, porque a aliança noética está especificamente mencionada em Isaías 54, versículos 9 e 10. Diz: porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que compadece de ti. E nós temos mais ou menos 10 minutos. Eu cheguei ao fim do nosso estudo. Alguém tem comentário? Eu tenho uma pergunta, pastor. No versículo 2, no 9 de Gênesis. Gênesis 9, versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra. A gente pode presumir que antes disso eles não tinham pavor, os animais? Exato. Não tinham pavor. Agora tem. Daquele momento em que Deus falou isso. Mansos. Mansinhos. Ok? Semana que vem nós vamos iniciar nosso estudo sobre a aliança abrâmica.
a aliança abrâmica. E sendo que nós temos um pouco de tempo, vamos nos entrar no assunto lendo algumas referências, tá? Vamos para capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12. E durante a semana seria bom ler esses trechos. Eu vou dar uma lista de trechos, mas Gênesis 12, versículos 1 a 3. Nós lemos: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós podemos ver as primeiras palavras de Deus sobre essa aliança. Não diz aliança aqui, mas podemos ver que Deus está pronunciando ou dando promessas que Ele vai cumprir. E está falando diretamente com Abraão. Então Abraão entende: isso é para mim. E ele está aceitando um acordo, um pacto, uma aliança. Podemos ir para capítulo 13. Capítulo 13. E podemos encontrar Deus chegando perante Abraão novamente e dando mais informações. Então vamos ler agora versículos 14 a 18. E disse o Senhor a Abraão, aliás, Abraão, né? Não mudou o nome ainda. É Abraão, não é Abraão, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Esse não é o que Deus disse aqui, mas está nos dando mais detalhes acerca de quando Deus falou com Abraão, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, agora, levanta agora os teus olhos. Deus está dizendo para Abraão agora, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, as 4 direções. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então ele está dizendo, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, tudo que está vendo, eu te dou. Agora eu não estava olhando para o norte quando eu falei ao norte, eu entendo, né? Mas eu fiquei pouco tonto. Acho que Abraão fez isso também, né? Pode ser, né? É interessante que a promessa de Deus a Abraão foi muito mais daquilo que Abraão via. No início. Agora, versículo 16. Vamos ler até versículo 18. E farei a tua descendência como o pó da terra. Que promessa!
Damião, essa semana, estava trabalhando na frente, pegou umas mãos de terra na sua mão. Uau! De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Já tentou conter os grãos da pó da terra? Contar, né? Contar? Nunca Quem tentei. sabe Abraão fez isso, tentou fazer isso. Imagina ele pelo menos analisando o problema, contemplando a ideia de tentar. Versículo 17: levanta-te e percorre essa terra. Quer dizer, vá para cada direção, percorre, nota tudo que está na terra. Uma coisa interessante, ainda não foi dada a ele, mas prometido a ele. Pode ver o que será sua herdade, mas não é seu ainda. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei, não porque a ti dei, mas a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Por isso eu entendo que onde ele estava, no sul do país, aliás, mais no norte do país, ele fez uma mudança para o sul e deveria ter percorrido tudo e finalmente chegou, depois de ver tudo, desceu, aliás, subiu, porque onde ele chegou agora está nas montanhas. Onde ele estava era mais baixo, na planície. Agora ele deu uma olhada e foi a esse local, perto dos carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebrom. Hebrom fica só a poucos quilômetros de Jerusalém. Então, irmão, creio que ele fez isso, ele percorreu a terra toda, Eu acho. até onde deu as pernas dele. O quê? Até onde a energia dos pés dele conseguiu, será? Agora, ver cada hectare, pisando em cada hectare, acho que não. Mas vendo a terra, como Deus disse, eu creio que ele viu. E podemos, o nosso tempo acabou, vamos terminar aqui. Eu ia ler mais um trecho, mas vamos parar aqui. Mas se quiser anotar, capítulo 12, 1 e 3, capítulo 13, versículos 14 e 18, que acabamos de ler. A semana que vem vamos ler capítulo 15, versículos 1 a 21, capítulo 15, 1 a 21, capítulo 22, 15, acho que está versículo 24, eu erro aqui na minha, capítulo 26, versículos 1 a 55, e capítulo 28, versículos 10 a 15. Seria bom se vocês podem ler essas, especialmente capítulo 26, porque tem 55 versículos lá para ler, né? Leia isso especialmente durante a semana antes de voltar aqui. Então, Felipe, pode nos encerrar uma oração? Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais um estudo bíblico finalizado hoje, Pai. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria a cada estudo sobre as alianças, Pai, que
nossas vidas possam ser edificadas através da sua sabedoria, do seu conhecimento, das tuas santas escrituras, Pai. Que o Senhor possa estar nos dando entendimento, sabedoria sempre, Pai. Que a sua graça e a sua misericórdia possa estar conosco ao longo desses dias, Pai, dias difíceis, mas que o Senhor tem guardado o seu povo, Pai. Dirige-nos no dia de hoje, domingo, Pai, que o Senhor possa também nos dirigir a semana e guardar o seu povo em meio a esses tempos de dificuldade, Pai. Em nome de Cristo nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos.